Policiais do BOPE, quais são as histórias mais cabreiras que vivenciaram na carreira de vocês? Sou um capitão do BOPE. Trabalho no Rio de Janeiro, na linha de frente das operações especiais da Polícia Militar. No que faço, não há margem para erros. Cada missão é uma luta contra o caos, onde a vida e a morte caminham lado a lado. Hoje vou contar 3 histórias que marcaram a minha jornada. As histórias a seguir são verídicas e relatadas por testemunhas oculares dos fatos. Descrição do usuário recomendada. Mano, essa foi daquelas noites que tu não esquece. Eu tava de plantão naquela madrugada, aquele silêncio estranho na cidade. Sabe quando o ar fica pesado? Já era um aviso. Tocou o rádio. Traficante tinha invadido o Morro dos Anjos e o bagulho tava feio lá em cima. A missão era simples no papel: retomar o controle e tirar o poder da mão dos caras. Mas quem conhece o morro sabe que por lá nada é simples. A gente se equipou no QG, aquela tensão no ar. Peguei meu fuzil, colete e olhei pro meu time. Todo mundo focado. Subimos de viatura até onde dava. Depois disso, só na sola. Cada passo no morro é calculado. Não dá pra baixar a guarda, nem pra distrair. Tu tá no território deles. É beco apertado, cachorro latindo, as janelas escuras parecendo olhos te seguindo. Quando chegamos num ponto estratégico, aquele silêncio. Mano, o silêncio do morro é diferente. É como se o lugar tivesse te avisando que algo tá pra acontecer. E de repente veio o barulho. Primeiro foi um tiro seco, vindo do alto. Depois, irmão, parecia que o inferno abriu as portas. Rajada de fuzil pra todo lado. Era emboscada, planejada na maldade. Gritei: cobertura! Todo mundo apropriado direito, não vacila, mantém posição. O chão era barranco, cheio de lama, por causa da chuva da noite anterior. Não dava para se mover rápido. Tinha tiro vindo de cima, de uns becos na lateral, e os caras gritavam para nos intimidar. Mas é aí que o treinamento entra. Um caveira não entra em pânico, parceiro. Ele pensa. A gente começou a responder. Cada disparo, uma precisão. Neutralizamos os pontos mais altos primeiro. A ideia era limpar o terreno, mas os caras estavam com tudo. Granada caseira, a R-15, até uma metralhadora que parecia mais velha que eu. No meio disso, um dos caveiras do time gritou: tem movimento à esquerda? Quando olhei, vi 3 moleques correndo. Um deles segurava um fuzil maior que ele. Falei: larga, moleque. Mas ele virou pra mim. Não tive escolha. Meu dedo foi mais rápido. Isso pesa, mano. Pesa muito. Mas é tu ou ele. A gente avançou casa por casa, cômodo por cômodo. Quando amanheceu, o morro tava nosso. Encontramos um deles escondido numa casinha de zinco, tremendo mais que vara verde. O resto fugiu. Vitória? Sim, mas no fundo, cada missão dessas te rouba um pedaço. No BOPE, a gente sobrevive, mas nunca sai ileso. Essa aqui, parceiro, foi de arrepiar até os ossos. Era começo da tarde, um calor infernal, e a gente estava voltando de uma missão quando o rádio pipocou. Reféns no complexo do Alemão. Uma família inteira presa, com criança e tudo. Os caras estavam ameaçando executar geral. Tu acha que dá para esperar? Claro que não. Chegamos no ponto rápido. Cercamos o perímetro enquanto o negociador tentava puxar conversa com os bandidos. Mas vou te falar, os caras não estavam nem aí. Só gritavam palavrão e mandavam a gente sair. A situação era tensa, irmão. Lá dentro tinha gente apavorada, criança chorando, e os bandidos pareciam estar com o dedo no gatilho. Decidimos entrar. Montei o time em 2 grupos. Um subiu pelo telhado, no modo ninja, e o outro ficou comigo na entrada principal. Planejamos tudo no detalhe. A ideia era tirar os reféns sem que ninguém saísse machucado. Mas, mano, missão assim nunca sai como tu espera. Explodimos a porta. Barulho ensurdecedor. Foi o tempo de entrar e começar a troca de tiro. Um dos bandidos agarrou o moleque e apontou a arma para a cabeça dele. Meu coração gelou. O caveira que estava comigo alinhou o tiro. Mano, ele segurou o fôlego, mirou e pum!
Um tiro só, direto no ombro do cara. O moleque caiu no chão chorando, mas estava vivo. Enquanto isso, no telhado, os outros caveiras pegaram 2 que tentavam fugir. Em questão de minutos, neutralizamos todo mundo. Tiramos os reféns dali e a mãe do moleque não conseguia parar de me abraçar. Ela dizia: "Obrigado, obrigado, vocês salvaram a gente. Isso mexe contigo, sabe? É por isso que a gente faz o que faz. Não é só combate, é proteger quem não pode se proteger." Agora, essa aqui foi cena de guerra mesmo. Era dia de chuva pesada, daquelas que tu nem vê o que tá na tua frente. O rádio avisou, Morro do Sereno, os caras estavam tocando o terror lá em cima e o comando pediu pra gente limpar a área. Só a subida já foi um sufoco. Lama pra todo lado, a viatura patinando. Tivemos que continuar a pé. Cada passo parecia que eu ia escorregar e cair. Quando chegamos perto, vimos que os caras tinham feito barricada. Ferro velho, pneu e até entulho. Os bandidos sabem como atrasar a gente, mas não sabem que a gente sempre dá um jeito. Enquanto removíamos as barricadas, começou o tiroteio. Os caras não esperaram nem a gente respirar. Fuzil, pistola, granada, tudo ao mesmo tempo. A chuva misturava o som dos tiros com o barulho das gotas batendo no chão. Parecia o fim do mundo. A gente foi avançando devagar. Não dava para correr. A lama era traiçoeira e tu podia cair a qualquer momento. Um dos caveiras escorregou, mas o parceiro dele cobriu rápido. No bope, irmão, ninguém deixa ninguém para trás. Chegamos na boca do ponto principal. Era onde o chefão estava escondido. Os caras estavam confiantes, achando que a gente ia recuar. Quando invadimos, foi um susto geral. O chefão tentou fugir pelos fundos, mas parceiro tinha um caveira esperando ele na porta. O cara só levantou a mão e falou: "Perdi, chefe." No final, apreendemos arma, droga e tiramos mais um morro das mãos deles. Descemos encharcados, com lama até o pescoço. Todo mundo cansado, mas com aquele alívio de missão cumprida. O morro estava limpo, pelo menos por hoje. Essa história, parceiro, foi de tirar o fôlego. Acho que nunca suei tanto em uma operação. Era por volta das 5 da tarde quando a gente recebeu a informação. Um dos líderes do tráfico estava escondido na Vila do Medo, lá pros lados da Zona Norte. O cara era pesado, chefe de uma facção, e tinha mandado de prisão pra tudo quanto é lado. Mas tu sabe como é, né? Esses caras sempre acham que o morro é deles. A missão começou com a montagem do time. Peguei os melhores caveiras que estavam disponíveis. A gente sabia que não ia ser mole. O terreno lá era complicado, com becos tão estreitos que mal passava um. Além disso, a Vila do Medo não ganhou esse nome à toa. O lugar era um verdadeiro labirinto, cheio de casinhas coladas umas nas outras e passagem escondida para todo lado. Ou seja, o terreno era deles. A gente ia ter que ser cirúrgico. Chegamos de viatura até um ponto estratégico. Já dava para sentir o clima pesado. Os moradores nem saíam de casa. Era aquele silêncio esquisito, tá ligado? O tipo de silêncio que grita que o bagulho vai ficar feio. Descemos e nos dividimos em 2 grupos. Meu time ia subir pelo lado oeste, enquanto o outro time ia fechar pelo leste, para evitar fuga. Se desse certo, era o famoso sanduíche. Conforme fomos subindo, cada passo era um teste. O beco era tão apertado que tu não tinha como se proteger direito. Qualquer vacilo e a gente estava exposto. Foi quando, de repente, um cachorro começou a latir lá na frente. Um daqueles vira-latas de morro que parece que nasceu para ser o alarme dos bandidos. A gente parou na hora, tenso, mas antes que desse para pensar, veio o primeiro tiro. Cara, foi tiro pra tudo quanto é lado. A gente tava no meio do beco, sem muita cobertura. Gritei pro time: "Pega as laterais, alinha o disparo." Só que o terreno era sacana. Os caras estavam no alto, atirando de janelas e lajes. E pra piorar, começaram a jogar granada de mão. Aquela barulheira de explosão que deixa teu ouvido zunindo, tá ligado? Eu só pensava em manter o time inteiro. O primeiro desafio foi avançar até uma casa que parecia abandonada. A gente sabia que ali dava para ter um ponto de apoio. Só que para isso tínhamos que cruzar uma área aberta. Foi na base do revezamento. Um dava cobertura enquanto o outro corria.
Quando entramos, encontramos uma armadilha. Tinha fio esticado no chão com granada presa. Os caras estavam realmente prontos para receber a gente. Um dos caveiras, o Martins, neutralizou a armadilha com calma. Mas enquanto isso, o outro time avisou pelo rádio que estava enfrentando resistência no outro lado. Ou seja, os caras estavam bem armados e em maior número do que a gente esperava. Era um jogo de paciência e precisão. No BOP, tu aprende rápido que quem se desespera morre. Depois de 1 hora de troca de tiros, conseguimos avançar mais alguns metros. Foi aí que encontramos a primeira boca de fumo. Os caras estavam escondendo munição e droga ali. Um dos traficantes tentou correr, mas o Martins, com uma calma de quem já fez isso 1000 vezes, acertou a perna do cara. Prendemos ele e o cara começou a falar. O chefão tá mais pra cima, numa casa cinza. A informação era boa, mas o caminho era pior. A subida era íngreme e os becos só ficavam mais apertados. Fomos na moral, cada passo com cuidado. Quando chegamos perto da casa cinza, o rádio chiou. Cuidado, tem um atirador no telhado. Olhei pra cima e do nada veio a rajada, tiro de fuzil. Me joguei pro lado, rolando na lama. Um dos caveiras que estava comigo mandou um disparo certeiro. O atirador caiu do telhado e a gente avançou. Chegar na casa cinza foi o maior teste de paciência. Tinha a armadilha na porta, mas a gente desativou com calma. Quando entramos, o lugar estava vazio. Só que a gente sabia que o chefão não ia longe. Os bandidos sempre têm aquelas rotas de fuga escondidas. Um dos caveiras, o Luizão, encontrou uma escada que levava para o porão. Era lá. Descemos devagar, na ponta dos pés. O barulho da nossa respiração parecia alto demais. Quando abrimos a porta do porão, estava lá o chefão, segurando uma pistola e tremendo. Perdeu, perdeu! Ele largou a arma na hora. Era só pose, tá ligado? Pegamos ele sem dificuldade. Mas, mano, enquanto algemávamos o cara, começou outra rajada lá fora. Os comparsas dele estavam tentando resgatar o chefão. A gente chamou reforço pelo rádio e segurou a posição. Foram 40 minutos de troca de tiro até o reforço chegar. Quando a gente desceu o morro com o chefão algemado, os moradores começaram a bater palma. Mano, aquilo ali não tem preço. A gente faz o que faz por causa dessas pessoas. A missão foi um sucesso, mas no fundo, todo mundo sabe. Amanhã tem mais.